Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos, chegou o momento de compartilharmos a palavra de Deus e gostaria de convidar a igreja a se colocar em pé mais uma vez. Nós estaremos lendo duas referências, duas passagens bíblicas para a nossa meditação. E a primeira se encontra no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 7. Que os irmãos venham se acomodar nos seus lugares e em reverência, prestarem atenção naquilo que Deus quer falar. Se nós cremos que Deus fala durante os cultos, então não há necessidade de estarmos com o celular ligado, porque Deus não vai mandar SMS para ninguém e nem vai discar para nenhum celular, meu irmão. Desliga o teu celular e se liga nos céus, porque tem bênção de Deus para as nossas vidas. Quantos creem, quantos podem dizer amém? Gênesis capítulo 4, versículo 3, versículo 7. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, e da gordura deste agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Agora vamos para Hebreus capítulo 11, versículo 4. A epístola de Hebreus, capítulo 11, versículo 4. Amém? Pela fé, Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Queridos, é culto das primícias. Eu não teria outra palavra a não ser essa que será ministrada em vossos corações. Mas antes, eu gostaria de convidar os irmãos a orar. A orar. Pai querido, estamos diante de Ti, diante da Tua palavra, diante do Teu povo, diante do Teu Espírito que vive, que reina em nossos corações, e que o Senhor manifeste a Tua maravilhosa presença em nosso meio, porque aqui viemos para ouvir a Tua voz, não a voz de homens, mas a Tua grande, viva e poderosa voz que trouxe toda a criação à existência, que é capaz de realizar maravilhas e coisas impossíveis, improváveis aos nossos olhos, porque a Tua palavra tem poder, e a Tua palavra pode curar, pode sarar, pode libertar e pode, sobretudo, salvar vidas da perdição. Essa é a nossa oração, te dando graça desde já, certo que maravilhas o Senhor há de operar em nosso meio, para a glória do Seu nome. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus queridos, existe um adágio popular que expressa extrema sabedoria e é bastante conhecido em nosso meio, que um bom exemplo vale mais do que 1000 palavras. Podemos repetir juntos? Um bom exemplo vale mais do que 1000 palavras.
Lembro do meu reitor, durante o período do seminário, o reverendo Thomas William Fodor. Ele é canadense, e ele sempre dizia uma frase e insistia em repeti-la em cada ocasião oportuna. Ele dizia: as palavras convencem, mas os exemplos arrastam as multidões. Confesso que por entrar no seminário muito novo, com apenas 1 ano de cristão, eu não conseguia entender o que ele falava, mas através do tempo, através das experiências vivenciadas e observadas, percebi uma grande verdade: é que atitudes falam mais do que palavras, é que exemplos falam mais do que discursos. E ao longo da vida cristã, eu percebi que homens que admirei, que foram referenciais para a minha vida, que pregava com veemência, com autoridade, com unção, que tinha erudição, retórica, oratória, mas tinha muito mais do que isso. Homens eloquentes, homens que tinham ciência da palavra, não somente pregadores, mas também cantores. Ao longo do tempo, eles perderam a graça, perderam a unção. Continua com o mesmo conhecimento e expressando as mesmas palavras, podem até encantar os ouvidos, convencer os corações, mas não conseguem mais arrastar multidões. Então eu percebi a seriedade do que o pastor, o reitor Thomas falava. As palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Líderes deixaram de ser seguidos por liderados, deixaram de ser admirados, porque não tem mais a autoridade do testemunho, já não tem mais o exemplo de vida. E quando não há mais exemplo, quando não há mais o testemunho em si, eles perdem a graça, perdem a unção. Eu tenho observado isso e confesso que isso estarrece o meu coração. E percebo uma grande verdade, que a maior virtude que nós podemos ter não são os dons, não são os talentos, mas sim o nosso testemunho, através de atitudes que corrobora com as nossas convicções. Alguém disse: você fala tão, ou melhor, sua vida fala tão alto que eu não consigo ouvir a sua voz. Que os irmãos entendam que nossas atitudes falam, que nossos exemplos falam, que eles serão referenciais, modelos, paradigmas para os nossos filhos e para as gerações que virão, e principalmente as pessoas que estão ao nosso redor. E por que eu estou falando isso? Olha bem para mim. Porque a Bíblia fala de um homem que não há registro algum de uma palavra pronunciada por ele. No entanto, o seu exemplo é tão forte, é tão tremendo e impactante, que a Bíblia afirma que até depois de morto, ele fala. Abel é esse homem. Não existe catalogado, não existe registrado nas escrituras uma palavra por ele pronunciada, mas sua atitude, o seu exemplo de vida, torna-se imortal, ao ponto de que vai além do túmulo, ao ponto que vai além da sua existência, da sua história, de modo que a Bíblia diz que Abel até depois de morto fala. E o que significa isso? É que suas atitudes, seu exemplo de vida nos ensina e nos inspira. Abel, queridos, é o primeiro homem na história a agradar Deus. E ele é o primeiro homem mencionado nessa galeria de heróis da fé, escrita pelo autor de Hebreus. Se você for olhar, o primeiro nome mencionado é o nome de Abel. Esse homem consegue proeminência, ele consegue lugar de destaque. Nunca falou nada, nunca abriu boca para nada. Há pessoas em nosso meio que nunca falaram nada, que nunca pronunciaram alguma palavra. Mas o exemplo, a atitude, o testemunho que essas pessoas têm são tremendos.
Francisco de Assis, quando preparou os seus discípulos e preste a morrer, ele disse algo muito interessante. Ele disse: olha, vão pelo mundo todo, pregue o evangelho em todo tempo, e quando for possível, falem. Quando for possível, falem. O que Francisco de Assis está querendo dizer é que há outras formas de pregar, e o testemunho é uma pregação, o comportamento é uma pregação, uma atitude também é uma forma de pregar. Vão por todo mundo, pregue o evangelho em todo tempo, e quando for possível, falem. Nós sabemos que nem sempre é possível, nem sempre nós temos oportunidades. Há ocasião que não vale a pena lançar pérolas aos porcos, porque eles vão escarnecer das pérolas preciosas que são as palavras de vida eterna, mas eles vão ver o nosso testemunho. Como alguém já disse, a nossa vida é a única Bíblia que o ímpio lê. O ímpio não abre a Bíblia para ler, mas ele olha para a vida do cristão, e através da conduta, do comportamento do cristão, ele reconhece o Deus do cristão. Abel é um exemplo extraordinário, queridos. É um exemplo fascinante de um homem que agradou a Deus. E eu sei que o maior desejo do meu coração, sei que não sou único, é agradar a Deus. Hoje existem funcionários que fazem de tudo para agradar o patrão. Existem alunos que fazem de tudo para agradar aos professores, aos mestres. Existem namorados que fazem de tudo para agradar a namorada, o namorado. Há pais que fazem de tudo para agradar os filhos, avós que fazem de tudo para agradar os netos. Mas eu pergunto, será que temos a mesma disposição em nosso coração para agradar a Deus? Porque o que mais importa é agradar a Deus, e a Bíblia diz tanto em Gênesis quanto em Hebreus, que Abel agradou a Deus. E a grande pergunta que não quer calar é como ele agradou a Deus. E é justamente a temática dessa nossa mensagem: atitudes que agradam a Deus. Vamos repetir juntos? Atitudes que agradam a Deus. Primeira atitude, atitude de fé. Veja no versículo 4. Olha bem, pela fé. Veja como está explícito essa verdade. Abel agradou ao Senhor porque ele fez o que fez com fé. Ao contrário do seu irmão Caim, que fazia as coisas por costume, que apresentou o sacrifício a Deus por mera tradição, por se tornar de uma regra comum, de uma rotina diária, mas fazia o que fazia sem fé. Abel agradou a Deus, irmãos, porque ele tinha fé. E a Bíblia nos diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Quantos aqui desejam agradar ao Senhor? Levante suas mãos. Olhe para essa pessoa que está ao seu lado e diga: é preciso ter fé para agradar a Deus. É preciso ter fé para agradar a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Abel teve fé, e daqui a pouco você vai entender que fé é essa que torna um homem imortal através do seu exemplo. É porque, queridos, muitas coisas que nós fazemos, nós não fazemos por fé. Nós já não tocamos, já não cantamos mais por fé. Hoje em dia virou um comércio, o meio evangélico tem se tornado um comércio tão terrível, que as pessoas estão procurando fazer carreiras, que os levitas estão procurando fazer carreiras, e aí cobram cachê altíssimos, exorbitantes, fazem o que fazem não mais por fé, e sim por dinheiro. A verdade é essa. E é lamentável saber que em nosso meio há pessoas que também não fazem por fé, fazem por exuberância do seu talento, do seu dom, fazem para se exibir. Querem tocar, mas não querem ser tocado. Quanto a isso, eu prefiro o altar vazio do que o vazio no altar, porque esse lugar é santo.
E nós devemos honrar aquele que é o Santo dos Santos, o Todo-Poderoso. Temos que ser tocados para tocar. Nós não somos artistas, irmãos. Eu tenho dito aos levitas que aqui sempre vocês não são músicos. Não se iludam com isso. Eu pergunto a você, você tem vindo à igreja por fé, ou porque hoje é o primeiro dia da semana, é o domingo, o dia do Senhor, por essa razão você está aqui, por uma rotina, por uma tradição, por um costume, ou você veio porque sua mãe o trouxe, ou porque sua esposa o convidou? Qual é a nossa motivação? O que é que nos impulsiona a ir à igreja? Já não temos mais tempo. E tempo, como dizia um professor meu, é uma questão de preferência. A gente sempre prioriza aquilo que é preferência. E quer que eu fale uma verdade, não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo, meu irmão. Separe o melhor do seu tempo para Deus, com Deus, para que seus dias sejam produtivos. Há tantos álibis apresentados em nosso meio, nossa geração. Eu não tenho tempo. Irmãos que só vêm na igreja dia domingo e domingo, precisa levantar-se um profeta e dizer: amado, você está errado. Eu falo com amor, com sua vida. Você está errado. Volte à rota, saia dessa deriva. Você precisa desse alimento que vem dos céus, que nos sustenta, que nos fortalece, que nos capacita a vencermos dia após dia e permanecermos na presença do Senhor firme e forte, sendo fiel até a morte. É um maná diário que desce como alimento divino para o nosso espírito. O homem, independente da questão teológica, dicotomia, tricotomia, o homem é feito de parte material e imaterial. A parte imaterial, existem essas discussões entre espírito e alma e espírito. O que acontece é que nós temos corpo, alma e espírito, isso é fato. Mas nós estamos sempre preocupados com o nosso corpo, dar o melhor para o nosso corpo, em vestimenta, em alimento, em exercício físico. Não há nenhum problema nisso, desde que não haja exagero e excessos. Mas eu pergunto, e a alma e o espírito? Como é que nós cuidamos da alma? Por isso que existem tantas doenças psicológicas, por isso existe tanto estresse em nosso meio. A qualquer luxo do momento é a depressão. Estima-se que 90% da sociedade mundial em 2020 vai sofrer de depressão. E por quê? Porque não tem alimento para a alma, porque não tem alimento para o espírito. A pessoa está, próspera, está abundante, mas a sua alma está carente, está miserável, o seu espírito está raquítico. E Jesus disse que eu sou o pão vivo que desceu do céu, para alimentar a vossa fome. Aquele que comer deste pão jamais terá fome, aquele que beber desta água jamais terá sede. Quantos aqui já comeram desse pão, beberam dessa água? Ergam suas mãos e aplaudam ao Senhor. Glória a Deus, glória ao Senhor. Tu és o nosso alimento, ó Deus. Tu és o nosso alimento. Pela fé, a primeira atitude de Abel é a fé, irmãos. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 14, versículo 23, tudo que não provém de fé é pecado. Sabia disso? Tudo que você faz, se não provém de fé, é pecado. Até o bem que você faz, se não provém de fé, é pecado. Porque há pessoas que fazem bem para se aparecerem ou se promoverem. Tudo que você vier a fazer, se não for por causa da fé, em nome da fé, você está pecando. Se você veio hoje aqui, e se não foi por fé, você tem pecado. Se você trouxe a sua oferta no altar, e se não foi por fé, é pecado. E Deus não se agrada daquele que não tem fé. Abel agradou ao Senhor porque ele teve atitude de fé.
E eu espero que a partir de hoje, irmão, o que você vier a fazer, faça com fé, querendo agradar a Deus, não querer agradar cônjuge, não querer agradar filhos, não querer agradar a pais, não querer agradar patrão, não querer agradar a homens, mas ter o compromisso de tão somente agradar a Deus, porque esse sim é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Que importa agradar a Deus, ou melhor, agradar os homens, ou agradar a Deus? Nós precisamos tomar essa nossa decisão. Segunda lição na vida de Abel, atitudes que agradam a Deus, é a atitude da excelência, queridos. Ou seja, ele não somente fez o que fez com fé, mas ele fez com excelência. Ele não ofereceu algo comum. Dependendo da sua tradução, vai dizer que ele ofereceu o superior, maior oferta de sacrifício do que Caim. Ele fez o que fez com excelência. Veja comigo o versículo 4 na parte B. Pela fé, depois diz, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Queria chegar até aqui. Ofereceu mais sacrifícios do que Caim. Quero chegar aqui no grande debate teológico. Por que Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim? Uma pergunta retórica, você não precisa me responder, mas pense consigo mesmo. Você tem 30 segundos, se vira nos 30, bota os neurônios para processar. Por que Deus se agrada da oferta de um e não do outro? Ambos têm suas intenções, ambos têm suas atitudes. No entanto, Deus agrada de um e não agrada do outro. Alguns teólogos têm dito que Deus se agradou mais de Abel do que Caim, porque Abel ofereceu algo vivo, enquanto Caim ofereceu algo morto. Se você prestou atenção no texto que foi lido em Gênesis, diz que Caim trouxe frutas para o Senhor. Ele trouxe as frutas da terra, do campo para o Senhor. Já Abel, ele trouxe um cordeiro para Deus. As frutas tendem a se estragar, tendem a se apodrecerem, tendem a se perderem, murcharem com o tempo. O cordeiro que ele traz é um cordeiro vivo. Ele trouxe um cordeiro vivo ao altar. Ele não trouxe frutas arrancadas das árvores ao altar, como fez Caim. Alguns dizem que foi esse motivo. Quer saber? Não foi. Especulações humanas. Mas ainda existem outras conjecturas. Alguns dizem que Caim trouxe frutas e Abel trouxe sangue. E Deus se alegra do sangue. Deus tem mais prazer no sangue do que nas frutas. Parece um Deus carnívoro, né? Mas também são meras especulações, não faz sentido. O que eu mais admiro na palavra de Deus é que ela se explica por si mesma. E talvez você esteja perguntando por que Deus se alegrou do sacrifício de Abel e não se alegrou do sacrifício de Caim. A Bíblia explica. Porque lá em Gênesis, no capítulo 4, no versículo 3 até o versículo 7, vamos ler juntos, porque essa curiosidade todos nós temos, depois nós voltamos para Hebreus. Gênesis capítulo 4, vocês vão entender agora, porque Deus agradou de um e não se agradou do outro. Gênesis capítulo 4, versículo 3, aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe olha a ênfase, vou repetir, aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor, podemos até dizer, uma oferta qualquer ao Senhor. Abel, por sua vez, olha o destaque aqui, por sua vez trouxe das primícias dos rebanhos. Hoje é culto de quê? Qual a diferença da oferta de Caim para a oferta de Abel?
É porque Abel trouxe as primícias para o Senhor. Ele fez com fé, mas ele fez também com excelência. Ele não ofereceu a Deus o que sobrava, o que restava da sua vida. Ele ofereceu a Deus os primeiros. Nesse caso, os primeiros ele ofereceu ao Senhor o melhor que ele tinha, o melhor que ele tinha adquirido, conquistado. Nos nossos dias, Deus também é digno do nosso melhor. Nós estamos aqui com algumas intenções, todos com a mesma atitude de ofertar ao Senhor. A grande verdade, querido, olha bem para mim, é que Deus se alegra de alguns e se entristece de outros. A grande verdade é que Deus aprova alguns e reprova outros. Em nosso meio existe Abel e existe Caim. Existem pessoas que estão aqui, mas não estão com fé. Esse é Caim. Tem pessoas que estão aqui com total fé e devoção. Esse é o crente Abel. E é interessante notar que Abel, ou melhor, Caim foi o primeiro que teve atitude. Você percebeu isso? Que o primeiro a ofertar foi Caim. Ele foi o primeiro que teve atitude. Mas a sua atitude, apesar de ser a primeira, não foi a importante. A mais importante não se tornou suficiente. Porque ele trouxe das frutas o que restava, o que sobrava. Vamos imaginar Caim pegando uma maçã estragada. Essa não serve para mim, serve para Deus. Pegando um melão podre. Esse melão não serve para mim, Deus não vai descer do céu para comer melão. Vai para o altar de Deus. Pegando um abacaxi sem estar descascado. Pegou o abacaxi normal e disse: esse não serve para mim. Ele vai para Deus. Agora imagine a atitude de Abel. Chega lá para o seu rebanho, procura o melhor cordeiro e diz: esse não, esse tem mancha na sua lã, não pode. Esse não, esse está doente, está mancando, não pode. Esse sim, esse é perfeito, esse vai para Deus. E é interessante visualizar todo o cenário, porque uma mesa de frutas é linda, e eu quero agradecer aqui às irmãs que tiveram todo o trabalho nessa tarde de prepararem uma mesa tão linda como essa. Irmã Rosália, Lúcia, Amélia, Camila, Lívia, Marlos, Val, Maria José, as irmãs estiveram aqui, fazendo essa mesa, preparando a ceia. Olha que mesa linda. Uma mesa com fruta é lindo. A oferta de Caim, eu quero que você preste atenção, é uma oferta bonita. A oferta de Abel não é bonita. O cordeiro pode ser bonito, mas é agressivo. Você pegar um punhal, danar no pescoço, asferir no pescoço do cordeiro, ver seu sangue sendo derramado. Isso é uma coisa tão forte, aparentemente, humanamente falando, tão cruel, tão terrível, que torna-se uma imundície. Imagine sangue sendo aspergido para tudo que é lado. Parece uma cena de terror de Stephen King, o maior autor de terror, de filmes de terror. Vocês conseguem imaginar? Estão visualizando? Estão viajando comigo? Amém? Qual mesa você se alegraria? Quer que eu diga a verdade? Quer que eu diga a verdade? Eu me alegraria da mesa de fruto. Imagine se alguém vai lá na nossa casa, hein, Vanessa? Diz: pastor, eu preparei esse banquete para o senhor. Eita glória, isso não acontece. Acontece: pastor, tem problema aqui, tem problema lá, vem cá fazer essa oração. Vai chegar com um banquete, umas frutas, oh, que coisa linda. Agora imagina alguém chegar com um cordeiro morto, com sangue descendo. Eu ia dizer: para que eu quero isso? O interessante é que em Gênesis, a Bíblia diz que Deus olhou para Caim. Olha, preste atenção. Deus olhou para Caim e depois olhou para a sua oferta. Deus olhou para Abel e depois olhou para a sua oferta. Deus sempre olha primeiro para o ofertante, antes de olhar para a sua oferta. Não há distinção nenhuma. Essas discussões teológicas são tudo bobagem. Um era vivo, o outro era morto, um era carne, outra fruta, tudo bobagem.
A grande questão aqui, irmãos, é que Deus olhou e ainda olha primeiro para o ofertante, depois para a oferta. O que Deus olhou aqui foi o coração de Caim, e depois olhou para a oferta de Caim, e percebeu que Caim fazia o que fazia por pura obrigação. Já não havia satisfação, uma rotina, uma tradição, um costume em sua vida. Triste é quando o cristão perde o hábito de ler a palavra de Deus por prazer, e aí tem que ler por dever. E o pior, que muitos em nossos dias nem por dever mais leem. Agora, querido, imagina que você sabe que um ancestral seu faleceu e deixou uma herança enorme, deixou um inventário de uma herança com vários direitos, com várias riquezas, e digamos que existe centenas e centenas de folhas. O que é que você ia fazer? Ler todas as folhas, de cima a baixo, frente e verso, dia, noite e dia, para saber o que você tem direito, o que é herança sua. Ia ou não ia? Pois a Bíblia é um inventário dos céus para as nossas vidas. Esse livro tem riquezas, tem maravilhas, tem direitos, tem poderes, tem autoridade para nós exercermos nessa terra. E nós não estamos exercendo, sabe por quê? Porque não conhecemos. Triste isso. Deus olhou primeiro para o coração de Abel, depois olhou para a oferta de Abel, e viu que Abel fazia por prazer e não por dever. E o seu irmão teve inveja, porque quando Deus disse: eu me alegrei da oferta de Abel, mas da sua oferta não me alegrei. A Bíblia diz que Caim teve inveja e matou o seu próprio irmão. Deus tinha dito antes a Caim: não fique triste, saiba que se fizeres o certo, também serás aceito. Ei, querido, olha bem para mim. Você não precisa ter inveja de ninguém. Um irmão chegou há um mês na igreja, já está sendo abençoado. Eu estou aqui há anos e não tenho sido abençoado, tenho batido todos os dias na mesma porta. Ei, você não precisa ter inveja de ninguém. Você não precisa ter inveja de um irmão que tem sido abençoado, que tem crescido, que tem prosperado. Você que tem décadas de igreja, tem vergonha, tem ainda timidez de falar, e esse irmão que chegou ontem já está testemunhando, já está pregando. Você não precisa ter inveja de ninguém, porque o segredo aqui, o segredo dito por Deus é: faça o que é certo, e você também será recompensado, você também será abençoado, eu também te honrarei. Nós não precisamos olhar para ninguém com inveja, irmãos. É só fazer o certo que Deus também vai se alegrar da nossa vida e vai nos abençoar conforme a sua vontade. Quantos entendem, pode dizer amém? Deus olha primeiro para o ofertante, e depois Ele olha para a sua oferta. Deus olha primeiro para o nosso coração, depois Ele olha para as nossas ações. Agora, concluindo, abre comigo em Hebreus capítulo 11, versículo 4. Se algum dia alguém lhe perguntar: por que Deus aceitou Abel e reprovou Caim? Você vai saber responder. E não precisa nem de tanto sacrifício, porque está tão claro na Bíblia. Pela fé, Abel ofereceu a Deus. Ou seja, pela fé, ele ofertou a Deus. Ofereceu a Deus a mais excelente sacrifício. Ou seja, ele fez o quê? O melhor. Ele fez o melhor para Deus. Mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Um detalhe aqui, queridos, é que a Bíblia diz que ele obteve testemunho. Lembra quando no início do culto eu falei que mais vale uma boa atitude do que 1000 palavras? Ele teve testemunho.
Seu testemunho foi reconhecido no céu, foi reconhecido na terra, foi reconhecido no passado, tem sido reconhecido no presente e vai ser durante toda a existência da história humana, porque foi um homem que agradou a Deus e obteve testemunho. O maior bem, a maior virtude, a maior autoridade que nós temos é o testemunho. Preze pelo seu testemunho de vida. E quando a Bíblia fala desse testemunho, diz que ele obteve testemunho de ser justo. Hebreus capítulo 10, versículo 38 diz que o justo viverá pela fé. Ou seja, que Abel pela fé fez o que é justo e veio a ser justificado pela fé. Se você é justo, você não vai ficar vivendo pela aparência, por promessas humanas, você vai viver pela fé. Abraão se tornou o pai da fé, mas nunca fez um milagre, nunca entregou uma profecia, ele apenas ofereceu a Deus o seu melhor, e o seu melhor era o seu filho Isaque. Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus, porque ele sempre fez o melhor para Deus. Quando ele se prontifica a lutar contra o gigante, é para defender a honra de Deus, não é a honra do rei, nem a honra do seu povo. É para saber que se ninguém se prontifica, eis-me aqui, para desfazer toda a afronta desse gigante. Ele foi atrás da arca perdida, e trouxe de volta a arca da aliança, que representa a presença de Deus. Ele foi o primeiro homem a desejar no íntimo do seu coração construir um templo para o Senhor. Ele sempre se preocupava em fazer o melhor para Deus. O justo viverá pela fé. A Bíblia diz que Abel obteve testemunho de ser justo. Pela fé ele fez o justo e veio a ser justificado pela sua fé. Sabe o que significa isso aqui, querido? Que Deus disse que Abel foi salvo, obteve testemunho de ter sido justificado. Uma coisa você pode ter certeza: nós não sabemos de Salomão, nós não sabemos da certeza da salvação de muitos homens que passaram, a exemplo de Salomão e tantos outros, mas você pode ter certeza que quando você chegar no céu, você vai encontrar Abel lá. Você vai encontrar Abel, porque a Bíblia não deixa dúvida quando diz que pelo qual obteve testemunho de ser justo. Essa justiça é a fé salvífica. Também teve testemunho de ser aprovado por Deus, tendo a aprovação de Deus. Segundo Timóteo capítulo 2, versículo 15 diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Sabe por quê, irmãos? Existem muitos obreiros reprovados. Por isso que a Bíblia diz: procura apresentar-te diante de Deus como obreiro aprovado. Existem obreiros em nosso meio, em nosso tempo, em nossas igrejas, em nossos ministérios, reprovado por Deus, tem sido aprovado por pastor, por diácono, por líder de ministério, mas tem sido reprovado por Deus. Essa é a grande verdade. Você entende isso? Obteve testemunho de ser aprovado por Deus, e por fim, obteve o testemunho do exemplo imortal, porque a Bíblia diz: também mesmo depois de morto, ainda fala. Quantos ouviram hoje? Ouviram o exemplo de Abel? Levante suas mãos. Hoje, dia 2 de fevereiro de 2014, mais de 6.000 anos se passaram, e eu ouço o exemplo de Abel. Atitudes que valem muito mais do que palavras, do que sermões, do que discursos. Eu ainda ouço a atitude de um homem que agradou a Deus através da fé e através da excelência. Não sei quanto a você, mas eu quero ser um Abel em minha geração. Eu sei que não sou eterno. Eu sei que eu não sou eterno.
se Jesus não vier e não ocorrer o arrebatamento em meu tempo de vida, eu vou partir para a eternidade. Vou voltar ao pó, como do pó eu vim. Mas há um desejo no meu coração, é que os meus filhos possam ouvir os meus exemplos, que os filhos dos meus filhos possam ouvir as minhas atitudes, que a minha história não se encerre no túmulo, mas que pessoas possam falar de mim, mesmo quando eu partir, dizendo que o pastor Sidney foi um homem que agradou a Deus, que viveu pela fé, e que sempre fez o que fez com excelência para Deus. E aí, meu irmão, podemos morrer nessa terra de qualquer coisa, por qualquer motivo, mas ninguém poderá apagar a nossa história. As pessoas esquecem do que nós falamos, mas elas jamais esquecerão de como nós vivemos. Caim matou Abel, mas não conseguiu apagar com sua história. E hoje eu estou aqui, falando de Abel, dizendo que Deus se alegrou de Abel e se entristeceu de Caim. Se coloca em pé em nome de Jesus. Que o seu testemunho vá muito além do túmulo. Que o seu testemunho vá muito além da sua história de vida. Que o seu testemunho vá muito além dos dias de sua existência nessa vida. Que as décadas e os séculos que virão possa falar de você. E que Deus, sobretudo, possa dizer que João, José, Maria, Fátima, até depois de morta, ainda fala. Não podemos esquecer, não podemos simplesmente ignorar ou apagar a sua lembrança. É tão viva, que se tornou um legado para toda a história. O Ministério de Louvor vai cantar aquela canção, vai valer a pena. E em nome de Jesus, nós vamos santificar a nossa vida para poder participar da ceia. E nesse culto de primícias, que você venha, a partir desse ano, à igreja do Senhor, oferecer as suas primícias. Não oferecer o que sobra. Não oferecer o resto do seu tempo, da sua vida, dos seus talentos, dos seus dons, mas oferecer as primícias. Coloca a mão no seu coração. Se você for capaz e tiver coragem de repetir comigo, então diga: Senhor, eu te ofereço o meu melhor, as primícias do meu ser, de toda a minha vida, dos meus talentos, dos meus dons, dos meus tempos, das minhas ofertas. Tu és digno, Senhor, do meu melhor. E esse ano ofereço a Ti o melhor de tudo que tenho, o melhor de tudo que sou, pela fé e com excelência. Quero agradar o Teu coração. Aleluia. Quero agradar o Teu coração, Senhor. Quero agradar o Teu coração, não importa ainda que isso custe minha própria vida, como morreu Abel por procurar Te agradar. E sabemos que o mundo está sempre indo de encontro com a vida daqueles que procuram Te servir, que procuram Te agradar.
Quer saber? Já não importa se vivo ou se morto, o que importa é que o teu nome seja glorificado, porque quer vivemos, quer morramos, somos do Senhor. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Quero agradar o teu coração, quero ser aprovado pelos teus olhos. Não importa, ainda que venha ser reprovado pelos homens, ainda que venha ser rejeitado por essa geração, não importa. O que me importa é agradar o teu coração, Senhor, é fazer a tua vontade se cumprir em minha vida, é chegar diante do teu altar com oferta agradável a ti, é chegar com coração puro, com mãos limpas diante de ti e oferecer o meu melhor, o melhor do meu tempo, o melhor dos meus talentos, o melhor dos meus dons, o melhor de tudo que tenho, de tudo que sou. Eu oferto ao Senhor, para a glória do seu nome, para o louvor de sua majestade. Digno, digno, digno é o Senhor, digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor, todo domínio, todo poder. Digno és o Senhor, sim, Deus, digno és. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.